Muito bem, estamos de volta com o nosso Balanço Geral, edição especial de sábado. Eu estava lembrando aqui o passinho que o Leão tentou me ensinar, mas é difícil, né? Tinha uma coisa vai para frente, vai para trás, né, Leão? Não era um negócio meio assim? Mas eu não estou dando conta de lembrar. Você vê que quando o cara é ruim numa determinada atividade, não inventa, né? Estamos de volta com o nosso... Leão, eu não vou te desapontar. Até porque se eu fizer alguma coisa aqui, vai depor contra você. Vocês lembram disso? O Leão, professor de dança, renomado aqui em Bauru. Ele fez um esforço hercúleo, como diria Luiz Beltramin, né, para me ensinar a dançar. Não deu, mas enfim, eu vou me esforçar. Na hora certa a gente faz, tá? Pois bem, a gente volta a falar com Fernando Garcia, que está nesse momento lá na cidade de Garça. E ele gosta dessa cidade, hein? Aliás, ele tem relações bastante próximas com a cidade de Garça. A Sentinela do Planalto que hoje está vivendo. Hoje está vivendo esse clima. Tudo isso, aliás, como eu sei que você conhece muito de história, eu vou abusar da vossa sapiência. Cidade de Garça, não precisa nem, né, não precisa ser nenhum gênio da NASA para entender, que ela tem essa influência da cultura japonesa. Passeia e vá contando tudo, inclusive os requintes históricos, Fernando Garcia. 36, Colinzeira, é que foi plantada a primeira cerejeira, que inclusive quem plantou foi desacreditado. Falaram, você é louco, cerejeira ela não cresce e ela é incapaz de florir fora do Japão. E essa pessoa que disse estava errada, porque ele foi plantando uma e foi aumentando. Hoje são centenas e mais centenas, e desde então a festa foi aumentando, foi ganhando os corações e foi fazendo esse fortalecimento com a cultura nipônica da cidade de Garça, justamente com a cultura nipônica que vem lá do Japão. As técnicas utilizadas para o plantio da cerejeira, Colim, é igualzinho lá no Japão. Só que aqui o clima é tropical e depende de muito frio para ela florir. Aí que esse jardim japonês é bonito demais, as pessoas aproveitam para tirar fotos, os casais enamorados aproveitam justamente para curtir esse momento, crianças curtem também, porque tem peixinho, tem uma coisa muito legal. É um ambiente muito bacana, é um ambiente assim que você sente paz, né? Sente aquela tranquilidade. Olha lá, a mamãe tirando foto dos filhinhos na passarela, na ponte que tem ali, muito legal. E a gente vai andando por aqui e a gente vai se aproximando do lago propriamente dito. Ali no fundo tem justamente, cuidado aqui com a pedra, tem ali o parque de diversões, então você pega assim, tem a praça de alimentação, os shows, depois você tem esse momento de relaxamento, que é aqui no Jardim Japonês, depois você tem o lago e você tem o parque de diversões lá do lado de lá, bem lá no finalzinho. Então assim, o recinto ele é muito próprio para isso, né? Para esses momentos, né? Tanto se você quiser comer, se você quiser curtir um show, se você quiser curtir uma paz, né? Se você quer ir lá no parque de diversões, gastar um pouco de energia, adrenalina da molecada, e dá só uma olhada na quantidade de pessoas visitando esse lugar. Tem sido assim desde a última quinta-feira, quando a festa começou, Colim. Muita gente mesmo. A gente vem chegando mais aqui para o fundo e a gente vai chegar propriamente no Lago Artificial JK Williams. Ele é um lago artificial, ele foi criado artificialmente e agora ele é um dos palcos principais dessa festa. A gente vai chegar aqui, o Ayrton vem comigo, e aqui tem... Olha só esse ambiente, Colim. Você tem pedalinho, você pode dar um rolê de pedalinho, curtindo o visual. E assim, a cerejeira ainda não floriu. Ela precisa de duas coisas para florir. De muito frio e de umidade, e depois ela precisa de um período de seca, de estiagem para ela poder florir. Algumas já floriram, mas a grande florada mesmo, pelos cálculos dos organizadores, deve acontecer no próximo final de semana, no próximo domingo. E a gente com certeza vai estar aqui, dar um pulo aqui para observar essa florada. Você está vendo todas essas árvores aí que o Ayrton mostrou para a gente? Tudo isso aí é cerejeira. Então elas não estão floridas ainda, algumas já floriram por conta do clima. E na semana que vem, muito provavelmente, todas elas então garantirão um espetáculo. Quem vem para cá
vai curtir esse momento bacana, tudo isso que eu mostrei para vocês. E quem vier semana que vem não vai ter mais a festa, mas vai ter o espetáculo natural que é a Florada das Cerejeiras. A gente encerra com essa imagem aqui, Colim, que é ao contrário, dá só uma olhada. Parece que a gente está no Japão, parece que nós nos teletransportamos em questão de segundos para o outro lado do mundo. Mas nós estamos em Garça, interior do estado de São Paulo. Sentinela do Planalto. Que coisa linda, falei? A sapiência de Fernando Garcia, tem que dar uma caprichada para falar o nome do homem. Que, entre outras coisas, além de repórter, contador de história, é professor. O cara sabe tudo e mais um pouco. Então, com essa imagem, vamos chamar direto a vinheta, né? Vamos ver como é que fica a nossa diariamente necessária previsão de tempo e temperatura. Muito bem, segundo o IPMET Unesp, o estado de São Paulo amanheceu, né? Aliás, segundo a Defesa Civil, hoje nós não conseguimos acessar o IPMET Unesp, mas a Defesa Civil estava ali prontamente nos atendeu. O estado de São Paulo amanheceu com tempo estável, temperaturas amenas em grande parte dos municípios, 645 cidades no nosso estado de São Paulo. Ao longo do dia, a previsão é de algumas chuvas fracas, né? Especialmente no litoral. Já ali nas regiões de Barretos, Franca, Ribeirão, previsão é de tempo seco. Baixos índices de umidade relativa do ar, inclusive a sensação de calor. Imagens aéreas da nossa Sem Limites, Bauru. A cidade sem limites. Vamos ver como é que fica o tempo em Bauru. A mínima 16 já foi batida, a máxima 25, não chove na Sem Limites. Agora a gente vai lá para Marília, cidade menina, capital nacional do alimento. Mínima 16, mesmo, é a mesma coisa. Mínima 16, máxima 25, não chove na cidade menina, capital nacional do alimento. Agora a gente dá um pulo grandão, vai até, olha que imagem bacana, hein? Da rodovia Marechal Rondon, sentidos leste e oeste. E aí a gente tem ao fundo, aliás, ao lado e ao fundo também, a maravilhosa cidade de Sorocaba. Mínima 16, friozinho em Sorocaba, hein? Mínima 16, máxima 21, não subiu nada. Você vê que a amplitude térmica ali em Sorocaba, né, é mínima. 16 para 21, no máximo, né, só tem ali 5 graus de diferença. Possibilidade de chuva, nada, zero, na cidade de Sorocaba também. E para fechar, cidade de Itaberá. A dona Jaque falou, Colina, como é que nós vamos achar a imagem? Achou aí, ó, tá vendo? Cidade de Itaberá. Mínima 16, máxima 21, mesma situação ali de Sorocaba, friozinho. Cidade de Itaberá, de onde veio, num passado não tão distante, o grande jornalista Nelson Gonçalves, que hoje inclusive, ele leva, né, como sobrenome, o nome da sua cidade natal. Itaberá, mínima 16, máxima 21, não chove na belíssima cidade de Itaberá. Vem cá, por favor. E aí, na segunda-feira, a gente volta a atualizar a nossa diariamente necessária previsão de tempo e temperatura para você, ok? Falamos há poucos dias que queda na temperatura, começou o inverno. Ontem, 23h42 ou 11h42 da noite. Estamos, portanto, no inverno brasileiro. Bom, queda na temperatura. Tivemos uma onda de frio e esse clima acaba fazendo com que haja uma redução na doação de sangue. Muito disso, claro, né, existe a influência da baixa temperatura, as pessoas preferem não doar ou sentem algum tipo de receio, né, nessa época mais fria. Só que aí a gente não pode esquecer, esse ato de solidariedade ele é fundamental. Ele salva vidas. A gente está no Junho Vermelho, que é o mês de incentivo à doação. E hoje teve uma ação que, por si só, uma ação sensacional, realizada por voluntários da Igreja Universal do Reino de Deus, aqui na cidade de Bauru, e é a solidariedade na acepção literal do termo. É a empatia na acepção literal do termo. Por quê? É doar um pouco de si para outro. Vamos ver. Há 24 anos, os voluntários do Grupo da Saúde da Igreja Universal do Reino de Deus realizam um ato de amor contínuo pelas pessoas que estão mais necessitadas. Por isso, hoje, aqui no Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru, está rolando uma ação das mais lindas que possam existir na face da terra. Quem está aqui do meu lado é o pastor Leonardo Silva, responsável pelo GSU, e ele vai explicar para a gente sobre essa ação. Pastor, a cada dia que passa, a nossa admiração pelo trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus realiza é maior. Parabéns mais uma vez. Boa tarde a todos, boa tarde, Colim. Essa ação ela já se estende há 24 anos, né, com o Grupo GSU, era o Grupo da Saúde, agora o Grupo GSU, e se estende para toda a região aqui de Bauru, com o objetivo
ajudar, auxiliar os hemonúcleos de todos os lugares a terem sangue para ajudar aqueles que precisam, aqueles que necessitam, que estão em uma situação vulnerável, né, quem sofre com câncer, com outro tipo de doença crônica. E o sangue de uma pessoa pode salvar até 4 pessoas. Então, tendo essa iniciativa de chegar até aqui, disponibilizar o seu corpo físico para ajudar aquela pessoa através do sangue, a gente cumpre, como a gente sempre fala, Mateus 25, né, que Jesus ele diz, estava enfermo e foste me visitar. E quando você doa um sangue, você está visitando aquela pessoa, ajudando ela a ter uma vida depois daquela doação. Pastor, aqui na região de Bauru são 400 doadores, é muita gente. Muita gente, 400 pessoas que estão saindo de suas casas, disponibilizando o seu tempo, saem do trabalho, vem aqui, doa o seu sangue, porque entende que isso é uma coisa extremamente importante. Para mim encerrar com o senhor, o GSU realizando esse trabalho, a Igreja Universal do Reino de Deus empenhada em ajudar vidas, salvar pessoas, a gente pode esperar que essa ação ela vai se prolongar por muitos anos. Sim, muitos anos, e todas as pessoas que estão sendo assistidas com o nosso trabalho, pode ter certeza que não vai parar, vai continuar. A gente tem o mês de junho agora, vamos ter em novembro novamente, em toda a região, Marília, Botucatu, enfim, vai se estender para todos os lugares. Para você que faz parte da Igreja Universal do Reino de Deus, está convidado, mas é aberto a todos, né, pastor? Todos quiserem estar com a gente está de portas abertas para abraçar todos. Pastor, obrigado pela participação do senhor. Mais uma vez, agradeço pela sua participação. Obrigado. Para quem está acompanhando o Balanço Geral, fica aí o convite do pastor Leonardo e também de toda a Igreja Universal do Reino de Deus para que você venha, participe dessa ação. Muito bem, você está vendo aí. Aliás, é muito importante, né? Deixa eu só passar o endereço direitinho para você. Está aí no campo visual da sua tela, mas me permita, né, se você quiser fazer a doação, se você se sentiu incentivado por esse gesto ali dos membros da igreja, Pastor Leonardo, obrigado pela menção. Estamos sempre à disposição, você pode ter certeza absoluta disso. O Hemonúcleo fica bem do ladinho ali do Hospital de Base, na rua Monsenhor Claro, na quadra 8, não tem como errar, 888, fica na região central aqui de Bauru. Horário de funcionamento para você, enfim, que quer doar um pouco de si para quem você nem conhece, mas que você tem a possibilidade de salvar essa vida. Pois bem, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã à 1 da tarde, e depois aos sábados, das 7 da manhã ao meio-dia. Por que a gente insiste em 2 termos que explicam bem o que é o ato de doar sangue? Primeiro, você tem a questão da solidariedade. E o que é a tal da solidariedade? Não queremos dar aula aqui de sentimento, mas o que é a solidariedade? É você se solidarizar com quem está passando por um momento difícil. E aí, como é que você, de repente, qual é a melhor maneira de se solidarizar? Doando um pouco de você. E aí, na esteira disso, a gente tem a empatia. E o que é a empatia? É você se colocar, é você se ver num certo momento no lugar daquele que está precisando. E isso, por si só, te estimula a doar. Te estimula a dar um pouco de você para uma outra pessoa. Especialmente numa época como essa, em que as doações caem. Porém, as cirurgias de alta complexidade, de média complexidade, que precisam de sangue, os casos urgentes, os acidentes, tudo isso não para. Por isso que a gente tem que zelar sempre para que os estoques eles fiquem, né, fiquem num nível satisfatório. Por quê? Porque as demandas não param. Então, se você puder, se você se sentiu estimulado, não tem como errar. Rua Monsenhor Claro, 888, no centro de Bauru, de segunda a sexta-feira, das 7 à 1 da tarde, e no sabadão, das 7 da manhã até o meio-dia, ok? Com essa imagem bacana. Tem gente que fica meio arrepiado, né? Eu confesso que já fiquei um dia, hoje não mais. Uma imagem bacana. É exatamente o momento em que você começa a doar um pouco de você para uma outra pessoa. Com essa imagem, inclusive com a fila. Olha que coisa bacana. Você viu ali? Tem até um café, uma água, enfim, para auxiliar, para incentivar as pessoas. Com essa imagem bacana de muita gente imbuída de solidariedade e também de empatia, a gente vai para outro rápido intervalo. Vem aí os destaques da publicidade, hein? Voltamos já, em um instante só.